O mercado municipal Adolfo Lisboa foi construído no período áureo da borracha. Por não ter similar em todo o mundo e representar o ciclo da borracha, foi tombado em 1º de julho de 1987 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Até 1855 funcionava no local a Ribeira dos Comestíveis, que comercializava produtos oriundos do interior do Amazonas, como carne verde, pirarucu, mexira, arroz, feijão, farinha, frutas e legumes. Depois foi transferida para a Praça da Imperatriz, atualmente Praça Oswaldo Cruz. A Ribeira supria as necessidades da cidade, mas com o início do ciclo da borracha, a cidade sofreu um intenso processo de migração. Por isso, teve que aumentar a oferta de produtos. Desta forma, os governantes da época perceberam a necessidade de construir um mercado público. Alguns anos depois, a nova construção foi edificada à margem esquerda do Rio Negro, a Rua dos Barés, antigo bairro dos Remédios. As obras desse novo mercado foram contratadas em 23 de outubro de 1880, mas somente 2 anos depois é que tiveram início, originalmente ocupando uma área de 5.400 metros quadrados. A firma construtora Bacos e Brisbane de Belém entregou provisoriamente o prédio construído em 14 de julho de 1883, constando de um pavilhão de ferro com 45 metros de comprimento e 42 metros de largura. Para efetuar os trabalhos de reforma, foi contratado o engenheiro Filinfo Santoro, que deu início às obras, construindo a fachada da Rua dos Barés em alvenaria de tijolos. No entanto, estas melhorias só vieram a ser concluídas pelo empreiteiro Afonso Campora, nos idos de 1906, ou seja, quase no final do mandato de Adolfo Lisboa. Outra peça importante é o velho relógio do frontão da fachada dos Barés, que anteriormente estava localizada na fachada voltada para o Rio Negro e que continua a regular as atividades do velho mercado. Em 1977, o mercado sofreu sua primeira reforma, não muito expressiva, já que havia recursos apenas da prefeitura. A maior reforma, no entanto, começou em dezembro de 2006, com um convênio entre a prefeitura e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, com as obras orçadas em R$ 5.300.000, estavam previstas para terminar ainda em 2008. Porém, a obra foi embargada por não atender aos requisitos necessários e pela falta de mão de obra especializada. Várias licitações foram feitas até que, finalmente, por volta de agosto de 2009, a empresa Biapó assumiu a responsabilidade do restauro. Durante o restauro, os 311 permissionários do mercado foram transferidos para o Armazém 20, localizado nas proximidades de propriedade do Porto Privatizado de Manaus. Com a restauração, o mercado passou a ter 163 boxes. A intervenção proposta para o mercado Adolfo Lisboa teve como metas principais 3 objetivos. O primeiro, recuperar e valorizar o bem cultural de forma integral, não apenas o monumento arquitetônico com sua iconografia singular na arquitetura de ferro do século XIX, mas também no intuito de propiciar a continuidade de um espaço de comércio tradicional típico. O segundo era de adequar o edifício para as atividades que nele hoje são exercidas, transformando-o no mercado modelo, inclusive no que diz respeito às normas sanitárias vigentes. O terceiro e último era de valorizar e qualificar o espaço histórico. Considerando sua localização à margem do Rio Negro, o Mercadão é um agregador de referências enquanto polo comercial das cidades do interior e comunidades ribeirinhas do estado. As pessoas que visitarem o mercado futuramente terão a possibilidade de conhecer o Museu da Cidade. Algumas das peças a serem expostas na unidade do Museu do Mercado foram encontradas durante o andamento das obras, como é o caso do famoso Sino da Creolina, que servia para avisar os permissionários da chegada ao local dos agentes de saúde, responsáveis pela fiscalização dos alimentos.
Após 7 anos fechado, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa reabre para a população nos 344 anos de Manaus. Na cerimônia, que contou com a participação de autoridades políticas, o povo pôde conhecer de perto as novas instalações do mercado mais antigo de Manaus. Devido à importância da restauração do Mercado Adolfo Lisboa, um dos marcos arquitetônicos da época áurea da borracha em Manaus, a cidade espera, através do mercado, mostrar todo o trabalho realizado não só à população, como também aos milhares de turistas que visitam o local. De modo geral, podemos dizer que a justaposição de construções cria um ecletismo característico da época, que apesar de não se integrarem plasticamente, não seguindo nenhum projeto arquitetônico, não destoam entre si. E o mais louvável é que o Mercado Adolfo Lisboa mantém a finalidade para a qual foi criado.